A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e hoje nós não vamos estudar um salmo. Nós vamos fazer hoje o para começo de conversa, que é o momento em que nós olhamos para o livro, queremos estudar de uma maneira do alto, né? Nós olhamos assim todo o livro como quem observa a obra toda, combinado? Se você já participou comigo em outras leituras, você sabe como que funciona o para começo de conversa. Bom, o livro de Salmos é o maior livro da Bíblia. Ele conta com 150 poemas e esses poemas, eles foram escritos em como é que eu vou dizer assim, no intervalo de tempo de cerca de 1000 anos, porque nós vamos encontrar, por exemplo, o Salmo de Moisés. Moisés viveu cerca de 1500 anos antes de Cristo. E nós vamos também encontrar Salmo, que é um salmo, por exemplo, que ele é atribuído à escrita após o período de cativeiro babilônico, então que seria ali no 5º século antes de Cristo. Então, o livro de Salmos, ele é um livro muito amplo, não somente pela quantidade diferente de autores, né? Porque, por exemplo, Moisés escreveu, Davi escreveu, os filhos de Corá ou Coré, depende do lugar onde você esteja lendo, Salomão escreveu, Asaf escreveu, Etã escreveu. Então, nós temos vários autores. Cada um deles escreveu ali num período X da sua vida, então é um longo período de história, né? E nós temos também vários tipos de salmos. Se você já leu o livro de Salmos prestando atenção, você vai ver que muitas vezes tem um salmo que está falando de lamento, de tristeza, de um momento duro que a pessoa está vivendo. O outro salmo é um salmo de louvor, é um salmo de adoração. O outro salmo é um salmo que pede justiça, né? Deus julga a causa, né? Deus se levanta contra os seus inimigos. Senhor, até quando? Então a gente vê que cada um dos salmos tem a sua tônica, né? Eles têm ali o seu objetivo, né, diante do Senhor. Isso é uma coisa que eu achei interessante a respeito do livro de Salmos. Na verdade, toda a Bíblia, mas aqui, especificamente falando do livro de Salmos. Nós lemos os Salmos e os Salmos nos leem. E o que eu quero dizer com isso? Ao mesmo tempo que você está lendo um texto inspirado pelo Senhor e ele é uma música, porque os Salmos são poemas de adoração a Deus. Por outro lado, o Salmo também expressa a nossa oração, o nosso louvor, muitas vezes o sentimento que nós estamos passando naquele momento, né? Então, ao mesmo tempo que nós lemos os Salmos também nos leem. E eu tenho certeza que essa nossa jornada de leitura vai modificar a nossa maneira de olhar para cada um dos Salmos. Eu tenho certeza disso, porque eu mal comecei a me debruçar nesse assunto, porque já tinha lido o livro de Salmos antes, mas meditar é diferente. E eu já estou aqui apaixonada, querendo falar com vocês mais do que o homem da cobra. Falar demais. Bom, assim como o Pentateuco, ele é dividido em 5 livros, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eu não sei se você sabe, mas o livro de Salmos também é dividido em 5 partes. Então, se você gosta de anotar e está sentadinho, anota aí. O primeiro livro, né, dentro do livro de Salmos, a primeira divisão vai do Salmo de número 1 até o Salmo de número 41. O segundo vai do número 42 até o Salmo de número 72. A terceira parte vai do capítulo do Salmo 73 até 89. A quarta parte vai do Salmo 90 até 106. E a quinta e última parte vai do Salmo 107 até o 150. E cada uma dessas partes termina com uma doxologia. Uma doxologia, pessoal, é uma bênção, né? É uma declaração em forma de hino, de louvor a Deus, e que vai exaltar o nome do Senhor. E a gente vai destacar, né? Eu quero me lembrar de fazer isso com vocês, de nós destacarmos a cada final de livro, entre aspas, quais são, então, essa doxologia. E essas coletâneas de livros que foram agrupados, muito provavelmente acredita-se que esse ajuntamento aconteceu após o cativeiro babilônico. Mas esse tipo de texto já era comum para o povo hebreu. Nós podemos voltar lá para Êxodo 15, por exemplo, e ver Moisés escrevendo, né? Ou em Juízes capítulo 5, onde aparece, né, a respeito de Débora, ou Ana. 1 Samuel 2, lá de 1 a 10, a gente vê, né, a expressão de Ana. Então, estes textos, esses cânticos que eram entoados ao Senhor, não estão necessariamente reunidos no livro de Salmos, mas já era um tipo de escrita comum para o povo de Deus. E
eu teria muito mais para falar. Eu acho que o que eu quero mencionar antes de terminar, porque realmente o para começo de conversa não precisa ser extenso, é que assim, dentro desses tipos de salmos, e eu fui olhar, eu estou realmente acompanhando 2 livros e mais as bíblias de estudo, eu vou mencionar uma divisão aqui que eu achei bem legal. Nós vamos encontrar tipos de salmos como salmos messiânicos, que são salmos, por exemplo, escritos em primeira pessoa, por Davi, por exemplo, e aí, que na verdade, embora esteja em primeira pessoa, eles têm tudo a ver com Jesus Cristo. Eles são a descrição de Cristo. Então, eles são salmos messiânicos. Nós vamos encontrar salmos que são salmos de lamento, vamos falar dessa maneira, que estão ali mostrando um clamor, né, um pedido, uma oração diante de Deus, pedindo por socorro, né, pedindo por ajuda. Salmos de testemunho, né, que vão contar aos outros o que Deus fez. Salmos de peregrinação, que nada mais eram do que salmos entoados durante as peregrinações para ir à cidade santa de Jerusalém. Os salmos imprecatórios, eu sei que esse nome de repente pode parecer diferente para você, mas nada mais são do que salmos que pedem um julgamento sobre os perversos, né, que venha juízo sobre aquele que se levanta contra Deus. Os salmos penitenciais, né, que expressam a sua tristeza pelo pecado, o seu arrependimento. Os salmos sapienciais, que vão oferecer diretrizes, né, para os piedosos, vão dar direcionamentos, vão mostrar a maneira correta de agir e de andar. Os salmos históricos, que fazem tipo uma retrospectiva de tudo aquilo que Deus foi fazendo, né, no meio do povo de Israel. E os salmos que falam sobre a natureza, que vão falar das obras das mãos do Senhor e da sua criação. Então nós temos muitas coisas para ver. Mas eu vou para terminar esse para começo de conversa, que realmente não é extenso, a intenção é deixar com você aquele gostinho de querer começar a ler Salmo de número 1 para já esperar o nosso áudio para meditar. O que eu quero falar para finalizar é que nós vamos ver os salmos sendo mencionados no Novo Testamento. Quando chegar cada um desses salmos, nós vamos fazer os paralelos, mas caso você esteja aí sentadinho e já queira procurar as referências, né? Mateus 27, 46 faz referência a Salmo de número 22, verso 1. Né? Lucas 23, 46 faz referência a Salmo 31, 5. Mateus 22, 44 faz uma referência a Salmo 110, 1. Então, a gente vê que o próprio Senhor Jesus Cristo, que, né, naquela época, conhecedor dos livros, né, da palavra, né, não da Bíblia como nós temos, porque o Novo Testamento ainda não estava escrito naquele momento, né, mas do Antigo Testamento, o Senhor mencionava, os salmos foram validados pelo nosso Senhor. E a própria igreja cantava salmos, né? 1 Coríntios 14, 26 é uma referência para isso, Efésios 5, 19, Colossenses 3, 16, enfim. E nós vamos ter muito tempo para meditar um a um esses maravilhosos salmos da palavra do Senhor. Inclusive, entender, né? Eu não sei se você alguma vez que leu salmos, né? Você encontrava aquela palavra selar. Você fala, meu Deus, o que é selar, Senhor? Né? Alguns termos parece que são distantes da nossa compreensão. Então, a gente vai poder meditar sobre isso também. E acho que a última coisa que eu quero mencionar para você é que é algo que eu acho que é tipo óbvio, porque você já deve ter lido Salmos antes, mas eu acho que é legal mencionar. Quando a gente pensa em poesia, que foi o que eu disse, o livro de Salmos é uma poesia, né? São poemas cantados diante do Senhor. Geralmente, quando nós pensamos em poema, em poesia, a gente pensa em rimas. Só que o que nós vamos ver no livro de Salmos, na verdade, muitas vezes, além do ritmo, é um paralelismo. E eu não vou ficar mencionando os tipos de paralelismos que existem, eu fui ler cada um deles, mas só para que você entenda que o paralelismo, e é isso que nós vamos ver várias vezes, é quando o poeta ele vai declarar uma ideia numa primeira linha e depois ele vai reforçar de várias maneiras diferentes nas linhas seguintes. Então, ou ele reforça uma ideia, ou ele traz uma antítese, né? Ele vai falar da ideia contrária. E, enfim, quando a gente estiver passando por estes salmos que apresentam esses paralelismos, eu vou destacando para você. E é isso, eu espero que você esteja tão empolgado quanto eu estou, porque eu estou muito empolgada. Quero começar com o Salmo de número 1 com você amanhã e aproveite aí para colocar a sua leitura em dia caso você esteja atrasado. Deus abençoe muito você em nome de Jesus.